Olá, Grupo Mulheres que eu amo. Estou muito feliz de estar de volta aqui com as nossas atividades. Sejam todas muito bem-vindas. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palestra que eu tive a oportunidade de fazer no IBA, Instituto Buquê de Amor, que é um instituto que cuida da prevenção do câncer de mama da mulher. Elas têm uma loja no shopping aqui em Pelotas, sempre de portas abertas, das 2 da tarde até as 10 da noite. A Janice é uma pessoa muito especial, muito querida, que eu tive a felicidade de conhecer e colaborar de alguma maneira, né, fazendo essa palestra, para divulgar o espaço dela e tal, e chamar a atenção das pessoas para essa oportunidade que a gente tem, né, de poder ajudar pessoas que estão precisando, né. Então, nós escolhemos um tema que tivesse a ver com o que o espaço lida bastante, né. Como existem bastante pessoas que têm um problema de saúde sério, e onde requer muito cuidado de outras pessoas, necessita, né, de pessoas para cuidar, a gente achou interessante falar sobre as pessoas que cuidam, né, porque ali o IBA ele fornece bastante recursos, vamos dizer assim, para as pessoas que estão doentes, né, e o cuidador, muitas vezes o cuidador a gente não tem essa visão, assim, de que ele também precisa ser cuidado, né? Então, a gente resolveu falar sobre as diferentes formas de cuidar segundo o perfil comportamental. No dia lá, eu fiz a minha apresentação, né? Aqui eu deixo para vocês também. Eu sou personal coach, formada pela Sociedade Brasileira, sou bacharel em Direito, formada pela Universidade Católica, sou graduada em Relações Humanas, estudei o Enneagrama, que é o estudo dos 9 padrões de personalidade. Atuo na área de life coaching ou coaching da vida. Sou proprietária da empresa Quero Coaching e atualmente colaboro num projeto de certificação da incubadora Conectar, que é da UFPEL, no programa de certificação CERN, atuando na área do desenvolvimento do perfil empreendedor. Uma atividade muito legal que eu faço lá. Bom, então assim, foi muito legal, eu quero compartilhar aqui que foi muito legal. A gente tinha um grupo de pessoas assim que realmente parou para pensar sobre isso, sobre esse tema, né? E eu queria te fazer essa pergunta também. Eu queria saber se você gostaria de ser bem cuidado quando estivesse idoso ou doente, quando a idade chegar, né? Você gostaria de ser bem cuidado? Bom, então, se você pensou sobre isso, eu te pergunto, o que é ser bem cuidado para você? Dá uma pensadinha, né? O que seria fundamental e importante que você tivesse nesse momento de vida, né? E como você cuidaria se fosse você o cuidador? Isso é muito, muito, muito importante. Tá bem? Então, você sendo essa pessoa que cuidaria, como que você ia se comportar? Como que você acha que você ia se comportar? Será que você ia ser atencioso? Será que você ia ser preocupado, estressado? Como é que ia ser? Como que você acha que você ia se comportar? Bom, eu quero também já contar para vocês que o motivo pelo qual eu fiz essa reflexão foi porque há poucos dias, e nesse dia da palestra que eu apresentei agora em outubro, eu ainda não sabia a resposta da biópsia que a minha avó ia estar fazendo, fez naquele mês, né? E a gente ainda não sabia o resultado da biópsia. A questão é que essa senhora de 80 anos, que é minha avó, morou a vida toda sozinha, super independente, né? E de repente ela chega a uma certa idade que ela precisa morar com uma filha, e também já morava muito tempo sozinha, e além de tudo ela descobre uma doença no rim, e ela teve que tirar um rim, tinha feito uma biópsia. E no meio disso tudo, ela me chama que quer me ver, né? Que é a visita da neta que ela criou. Claro que a gente vai muito preocupado, assim, pensando, meu Deus, o que será que ela está sentindo? Será que ela está desconfortável? Meu Deus, será que ela está preocupada? Será que ela está com medo, né? Quantas coisas a gente pensa.
E o que me surpreendeu foi que eu cheguei lá e a avó estava muito bem. Ela tinha tirado os pontos há poucos dias, ainda não sabia a resposta da biópsia, mas o cantinho dela, o quarto dela, as coisinhas dela, as fotos dos netos, estava tudo lá. E me preocupou, realmente o que me preocupou foi a minha tia. Porque a minha tia é aquela tia querida, sabe, da vida toda, aquela tia queridona, assim, que não é chata, que não briga contigo. Essa é a minha tia querida da vida toda, assim. E eu cheguei lá e vi ela muito estressada, né? Vi ela bastante estressada, parece que não aceitando muito bem aquela condição de que a avó já tem idade, que a avó, mesmo que ela fique bem da cirurgia, que nada dê na biópsia, ela já tem idade, então ela não vai voltar a ter uma vida ativa como ela tinha quando tinha 40, 50 anos, né? E ela parece que não lidando muito bem com essa realidade e bastante estressada, assim, né? E eu fiquei preocupada com ela. Eu disse, nossa, quem tá precisando de carinho, de cuidar dela? A avó tá bem. A avó tá super bem, né? E graças a Deus saiu o resultado da biópsia e a tia me passou a informação, acho que um dia depois da palestra, e a avó não tem câncer. Tá tudo bem, só fez aquela cirurgia, só tem que ter os cuidadinhos normais, vai se recuperar e tudo certo. O que que ficou então? Ficou uma pessoa, ficou um cuidador que ficou, né, descuidado lá. E aí então eu me botei a pensar sobre isso, né? Do porquê que a gente, de repente, a gente não se prepara para isso, a gente não reflete sobre isso, né? E como que a gente funciona, né? Aí, então, eu trago para vocês uma ferramenta que é o Enneagrama, né? O Enneagrama é uma ferramenta que eu estudo bastante, é um modelo que descreve as diferenças individuais, tendo por base 9 tipos de pessoas, 9 padrões. Ele é ilustrado na figura de um enneagrama, uma forma geométrica com 9 lados. Ele foi trazido nos anos 70 para o Brasil pelo Cláudio Naranjo. E aqui, a gente, só nessa subdivisão aqui, a gente tem 3 diferenças incríveis, que são as pessoas que são instintivas, são pessoas de ação, que são pessoas de iniciativa, elas não param, elas estão sempre fazendo, elas pouco se planejam ou param para pensar ou para sentir o que está acontecendo, elas estão fazendo, elas estão encabeçando alguma ação sempre. Existem os emocionais, que são pessoas que sentem tudo primeiro, parece que a informação entra nelas pelo coração, né? Então, elas sentem tudo primeiro. E os mentais, que são aquelas pessoas que pensam tudo, planejam tudo, projetam coisas, reflexivas sobre isso, né? Sobre isso que está acontecendo. Então, se a gente parar para pensar só nessa diferença aqui, a gente vai ver que existe uma diferença importante entre as pessoas, né? Isso sem falar nos perfis propriamente dito, tipo 1, tipo 2, tipo 3, que são características assim bem específicas de cada perfil, né? Só por aqui a gente já tem como ver que existem pessoas que primeiro pensam. Então, de repente, se é uma situação que precisa de uma ação, essa pessoa pode travar, né? Porque se ela não fez um planejamento para aquilo, ela talvez tenha mais dificuldade de ter iniciativa. Se ela precisa desse planejamento, né? Talvez ela não tenha essa sensibilidade toda também, porque ela é mais teórica, ela funciona mais na razão, o que não tem problema absolutamente. Aqui a gente não está dizendo quem é bom ou mal, quem é melhor ou quem é pior. É simplesmente entender que existem essas diferenças, né? Assim como uma pessoa que é emocional e que precisa encontrar sentido nas coisas que está fazendo, ela pode não saber se organizar, por exemplo, com a sua agenda da semana, para poder dar conta de todas as tarefas que ela precisa, da casa, dos filhos, do trabalho, e ainda tem uma pessoa com uma doença ou com idade avançada para cuidar, né? Essa pessoa pode ficar buscando sentido nas coisas e pecar pela desorganização, por exemplo. São exemplos, tá, gente, que eu estou dando. Mas é para a gente se colocar no lugar dessas pessoas e entender
que às vezes aquele irmão, aquele primo, né, que não é o que se disponibiliza primeiro para cuidar da mãe de idade, talvez ele não tenha só porque ele é homem, né? Talvez ele tenha alguma outra limitação que realmente o impede de estar presente ali naquele momento. Bom, mas essa pessoa aqui que procura sentido, ela vai se envolver mais emocionalmente com as questões, né, do que está acontecendo. Então, isso aqui é muito importante também, né, a gente ressaltar qual é o ponto positivo. E se é uma pessoa de ação, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai providenciar as coisas, ela vai resolver coisas, ela é prática, ela vai realmente, assim, dinamizar as ações para solucionar o que for preciso, né, naquela situação que está acontecendo ali. Eu tenho aqui um resumo sobre os 9 tipos, que você pode dar um pause aqui quando a gente está assistindo o vídeo, para que a gente possa ver essas diferenças. Eu não vou entrar aqui especificamente, porque aqui é um vídeo, né? Não vou entrar no detalhe, mas eu posso te passar a recomendação de assistir no YouTube, tem muitos vídeos, eu gosto muito de um canal que se chama Relacionamento Fácil, aonde ela dá aulas completas, específicas, detalhadas, sobre cada perfil. Mas uma coisa que eu posso adiantar para vocês, cada um deles tem uma característica específica, né? E aí, se a gente vai olhar um a um, a gente vai entender que eles são bastante diferentes e que eles lidam, sim, de forma muito diferente com essa situação da doença, por exemplo, né? Tem um perfil, que é o 3 ali, por exemplo, vou citar alguns exemplos só para a gente se situar. O tipo 3, por exemplo, ele é um tipo focado na realização, no sucesso, nas coisas boas, né? Naquela aparência, no que aparece ser positivo. Então, doença não é exatamente uma coisa que ele goste de estar perto. O tipo 7 é um entusiasta, ele é feliz, ele gosta de projetos novos, ele gosta de adrenalina, ele gosta de aventura, e ele também tem dificuldade de lidar com a dor. É exatamente por isso que ele desenvolve uma característica tão positiva e tão otimista e tão para frente, né? Então, olhar para a doença, olhar para o sofrimento é bastante difícil para esse perfil. Bom, mas enfim, a gente tem tantos outros que têm outras características, e como, por exemplo, o tipo 2, que é o ajudante. É da personalidade dele ajudar. Então, esse perfil, assim, o desafio dele, na verdade, é saber se colocar limite, né? De não se doar tanto para o outro a ponto de esquecer-se de si mesmo, o que é muito comum dele fazer, né? Então, aquela pessoa que é pau para toda obra, que você pensou no negócio, ele já está lá fazendo, ele já está lá te acolhendo, né? Essa pessoa, ela tem essa característica, ela precisa realmente buscar o equilíbrio. Enfim, cada um deles tem características bem específicas e eu te aconselho a dar uma olhada se você se interessou, né? Eu vou estar fazendo um curso agora no dia 9 e 10, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui e também vai falar sobre outras formas de identificar o nosso perfil. Aqui é só um exemplo, né? O Enneagrama é um exemplo de identificação de padrão de comportamento. E existem milhares de formas, né? E é isso que eu vou mostrar no meu curso, que é Autopesquisa, Descubra o seu perfil comportamental. Tá bem? Bom, aqui eu contei para vocês a minha inspiração, né? E eu tenho um exemplo, a minha inspiração da biópsia da avó, e eu tenho um exemplo pessoal que foi quando eu fiquei doente, né? Eu tive uma paralisia do lado direito do corpo. Imagine uma pessoa que mora sozinha, que tem uma paralisia de todo o seu lado direito, que ela não consegue tomar banho, ela não consegue ir no banheiro, ela não consegue fazer nada, né? E eu tinha uma pessoa muito próxima que tinha essa característica da gente ser grandes amigas, né, da gente ser muito próxima, mas a gente sempre se encontrar nos momentos muito bons, assim, momentos de happy hour, momentos de felicidade, de comemoração e tal. Quando eu fiquei doente, eu imaginava, eu sabia tudo sobre o perfil já sabia o meu perfil, já sabia
que consequências isso ia me causar, né? Por ser um perfil bastante de projetar muito futuro. Então eu pensava assim, nossa, eu tô aqui, como é que vai ser, né? Como é que vai ser? Quem que vai me cuidar? Porque imagina se eu não voltar a andar. E aí fiquei projetando um monte de coisas assim, né? E essa minha amiga, ela teve, vamos dizer assim, uma dificuldade de ficar comigo o tempo todo durante a minha recuperação, principalmente naqueles dias mais críticos, assim, ela foi comigo ao médico e tal, mas ela não teve condições de ficar ali o tempo todo, e eu pensava assim, mesmo com conhecimento, dizia, tá, tudo bem que o perfil dela não é o mais indicado, assim, né, para fazer isso, não é o que tem mais habilidade para fazer isso, mas ela podia abrir mão disso, afinal, nós somos amigas, olha bem, com conhecimento. E o que aconteceu foi que uma amiga que é tipo 2 que assumiu a bronca e ficou comigo naqueles dias mais críticos, e aí eu fui me recuperando, e aí a gente retomou o contato com essa amiga que é mais da alegria, assim, né, quando ela me viu me recuperando, ela ficou muito feliz e tal, e me apoiou muito, tá? O outro exemplo que eu coloquei ali, a lasanha, é um exemplo, assim, que eu gosto de lembrar também, porque nesse dia que eu fiquei doente, as pessoas estavam preocupadas que eu pudesse estar tendo um AVC, né? Então eu fui ao médico, fui ao cardiologista, e o cardiologista simplesmente me tranquilizou que eu não ia morrer, que não era AVC. E aí então liguei para uma pessoa para dizer, olha, não é AVC, né? Não vou morrer, tá tudo bem. A pessoa assim, nossa, que legal, que bom. Então você pode vir para cá hoje de tarde me ajudar a fazer uma lasanha? Eu mal consegui andar. Essa pessoa não entendeu, não. Ela não entendeu que eu tô mal, eu só não vou morrer, né? E é um perfil que ele é muito voltado para as coisas dele, sabe? É um perfil que ele sabe muito bem o que ele precisa resolver e desenvolver, né? Então, ela, ok, você não vai morrer, tá tudo bem, então tá tudo certo. Então, você pode entrar em contato aqui que eu tô precisando da sua ajuda. E aí, então, foi muito engraçado, assim, essa parte, né, de entendimento do que é a gente realmente está precisando ser cuidado, como que a gente se sente sendo cuidado, sendo, né, e como que a gente se posiciona como cuidador. Eu vou passar para vocês aqui os meus contatos, tá bem? Vou deixar aqui, me sigam nas redes sociais. E é isso, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de ter conhecido o IBA, de ter tido a oportunidade de refletir sobre essas questões. Eu olhei alguma parte de pesquisa também, alguns indicadores que eu compartilhei com as pessoas e realmente, assim, ó, essa pesquisa ela aponta que as pessoas que são cuidadoras, elas ficam sobrecarregadas, às vezes elas têm problemas no trabalho, por não estar conseguindo se concentrar ou se dedicar, né, àquela pessoa que ela quer cuidar. A maioria dos cuidadores são mulheres, em torno de 80%, em torno de 55% dos cuidadores são cônjuges, né, então aí a importância da gente pensar nisso, né, nessa figura que está ao nosso lado também, né, a importância dessa pessoa. E é isso, assim, basicamente esses indicadores afirmaram aquilo que eu imaginava, né, que o cuidador precisa, assim, de cuidado, de carinho, que ele tem muita possibilidade de desenvolver uma depressão, uma tristeza profunda, né, em função de ver aquela pessoa, de repente, numa fase terminal. Então, a gente precisa também dar muita atenção para essa pessoa. Se a gente não tem disponibilidade para ficar o tempo todo com aquele ente querido, que a gente possa, né, fazer uma escala, sei lá, combinar alguma coisa assim para essa pessoa que é o cuidador ter uma folga, ter um descanso, poder ter a sua vida, né, porque eles abrem mão da sua vida pessoal, né, acabam sendo tomados ali por aquela atividade de cuidar dessa pessoa, tá bem? Era esse o recado que eu queria dar, espero que eu tenha acrescentado na vida de vocês e vejo vocês na nossa próxima atividade. Um super beijo!